Como estão todos, meus queridos viajantes? Hoje vou começar uma série de vídeos que falam um pouco mais sobre a sociedade monocromática. Me sinto na obrigação de falar mesmo sendo eu completamente branco. Algumas vezes ouvi expressões discriminatórias sobre a cor das pessoas e como nunca soube o que significa ou saberei, com certeza tenho que começar a falar sobre o tema. Trazer isso para um mundo onde certas pessoas brancas estão acomodadas e não pensam sobre o assunto. Não tenho gabarito para tratar do assunto, então não me julguem. Nesse vídeo trago os 10 países que não pertencem ao continente europeu com mais pessoas brancas. No Brasil, as mães que definem a cor do filho e declaram na DNV, que seria a declaração de nascido vivo, qual a cor do seu filho, ou seja, a pessoa pode ser preta, caso a mãe registre, e também pode mudar de cor, caso o IBGE pergunte ou preencha algum formulário. Mas nesse vídeo vou considerar países com pessoas de origem europeia como brancos. Agora, sem mais resenha, bora para o vídeo. Número 10. África do Sul. É uma surpresa para alguns, com certeza. Um país da África deveria ter no máximo 1% de pessoas brancas, em safaris, ostentando milhões com um sorriso amarelo de burocrata. Mas não é bem assim. Eu, de passagem pelo país, entre uma escala de voo de avião e outro, pude perceber que sim, há uma grande quantidade de brancos no aeroporto e restaurantes que frequentei. Lamentei não ter oportunidade de visitar o país por completo, mas aqui vai uma recomendação de vídeos que me fazem ter uma ideia. Infância roubada e Invictus. É visível em ambos exemplos de vídeo que pretos e brancos são segregados na sociedade da África do Sul. Acredito que sim, e mesmo após o apartheid que durou até 1994, onde havia leis para brancos e separação para leis de pretos. Mas como havia dito anteriormente, posso ler em alguns sites, ver em vídeos e mesmo assim não terei certeza do que seria o país. Então, ajudem aí nos comentários quem já pôde visitar e percebeu alguma diferenciação entre pretos e brancos nesse local. O Google me diz que o fator racial é responsável por 41% das desigualdades de renda e 30% de desigualdades na educação desse país, enquanto o site da CIA em que baseei esse vídeo me fala que são cerca de 60 milhões de pessoas no país e sendo os brancos quase 9%. Sim, o site da CIA oficial disponibiliza para qualquer um esse tipo de informação. Número 9. México. Olha os tacos aí, pessoal. Os estereótipos lá são muitos, mas o mais popular é o chapéu sombreiro maneiro que eles usam. Quem aí não lembra do ligeirinho? E ao som dos mariachis, devo dizer que não são apenas as areias brancas da praia que permanecem no país. A população do México é de 127 milhões de pessoas e 10% são consideradas brancas. O problema com cartéis lá é visível, mas o que não me recordo mesmo é de uma diferenciação racial. Vi brancos e pretos juntos onde passei, uma mistura boa. Então, como não tenho muito o que falar desse tema no país, vou abrir um parênteses e citar agora uma conversa com a minha cabeleireira que é branca e mãe de um filho negro, aqui no Brasil. Ela relatou uma abordagem policial que o filho sofreu, onde o policial pegou a mochila do rapaz e virou a mochila sem sequer pedir, nem avisou da abordagem. Ao perceber que a marmita do rapaz se abriu e só havia comida espalhada na mochila, o policial jogou a mochila no chão e disse que ele poderia pegar as coisas dele e saiu andando. Sério. Nem desculpa teve. A abordagem completamente diferente das que eu sofri até hoje. Agora voltando para o vídeo número 8. Colômbia. Anos atrás, a Colômbia enfrentava problemas graves com cartéis e drogas, e claro que ainda continuam. Mas o que quero dizer é que, antigamente, há 15 anos atrás, o problema era tão chamativo que ninguém pensava em se mudar para lá e viver tranquilamente. Mas hoje há tanta coisa para se fazer, pense comigo. Águas cristalinas do Caribe, em costas com montanhas de um verde exuberante, então é comum pessoas se mudarem para lá. Mas falando do tema do vídeo, pouco mais de 46 milhões de habitantes e 20% se consideram brancas. Esse é o momento que abro um parênteses para falar de racismo. Ouvi fora do Brasil, em uma conversa entre brancos e há aproximadamente 15 anos atrás, uma pessoa falando sobre o que ele considerava sobre pessoas pretas. Palavras dele: eu não gosto dessa gente de cor porque eles sempre jogam a cor para justificar o que não conseguem fazer. Mas a ignorância não é apenas vencida com razão. Isso não foi no Brasil e nem no meu idioma. Nem sequer saberia dizer na época as leis do
do país. Já no Brasil, a lei do racismo é de 1989, o que é muito recente, deveria ser mais antiga. Mas na prática, parece que ela foi criada poucos anos atrás, quando realmente começaram a aparecer apresentadores pretos na TV e matérias sobre o racismo. Fica aqui uma recomendação de programa de TV, da TV Cultura, chamado Estação Livre, para todos assistirem. Agora, esse vídeo é para todos, felizmente, mas confesso que você considere deixar o like apenas se assistir o vídeo inteiro e se gostar, caso contrário, não precisa. Número 7. Venezuela. Bem, próxima à Colômbia, a Venezuela é um país localizado na América do Sul. O que vem à cabeça sobre a Venezuela é sua política e economia turbulenta. O povo venezuelano é resiliente e o país continua cheio de petróleo. Então eu quero ser otimista e pensar que esses problemas são passageiros. Com uma população de aproximadamente 28 milhões de habitantes, 43% são considerados brancos. Não há muita luta contra racismo e discriminação na Venezuela, segundo o Google. Então, hora do parênteses. Entre as orações e preocupações de pessoas pretas está o medo de não voltar para casa devido à abordagem policial. Os casos duvidosos estão na mídia, basta pesquisar. Esse tipo de insegurança, para mim, é um dos piores e mostra o despreparo público. Número 6. Brasil. Sabemos como é aqui, e ao longo desse vídeo venho expressando minha opinião sobre o assunto. Então, aqui vão os fatos. Somos 203 milhões de pessoas e cerca de 47% se consideram brancos. Os números vão além. Entre jovens, os que mais morrem de morte não naturais são negros, entre muitos outros números decepcionantes. E hora do parênteses. Durante minha graduação, pude presenciar uma classe tão branca quanto possível. Eram 5 pretos de 38 alunos. As barreiras que atualmente são chamadas de racismo estrutural sempre existiram. A falta de acesso ao estudo de qualidade, oportunidades de trabalho que não chegam devido ao racismo de entrevistadores e que nunca é possível comprovar, e o próprio racismo cultural que muitas vezes sofrem e sofreu. Só posso pedir que haja reflexão. Na realidade, não faz sentido eu passar esse conteúdo, porque ele faz muito mais sentido saindo das experiências de uma pessoa preta. Mas para os brancos que me ouvem, avaliem o ambiente que vocês frequentam. Número 5. Canadá. Novidade para quem, né? Na verdade, eles poderiam facilmente subir nessa lista. São um pouco mais de 38 milhões de habitantes e 70% são brancos. Fiz uma busca rápida no Google e as manchetes foram: Don't believe the hype. Canada is not a nation of... Em Toronto, líderes negros e membros da comunidade criticam a polícia por tendências de discriminação racial sobre específicos incidentes. E a manchete continua. Bom, aqui eu fiz uma pesquisa e deixei aqui a manchete e parece haver sim problemas no paraíso. Outra aqui fala de racismo sistêmico e por aí vai. Tem bastante gente comentando. Continuando a lista. Número 4. Estados Unidos da América. Vi muitos pretos na terra do tio Sam, mas isso só vai até certo ponto. Quando chega próximo de Oregon, tudo isso muda. Quase 340 milhões de habitantes e cerca de 75% são brancos. Casos como o de Tyrone Nichols, que foi morto após ser agredido por policiais em Memphis, de Breonna Taylor, morta a tiro por policiais em Louisville, ou George Floyd, que foi um caso notório que gerou diversos protestos entre tantos outros. Segue a lista. Número 3. Chile. Desde a Patagônia até o deserto do Atacama, o Chile é lindo. Quanto ao seu povo, são cerca de 20 milhões de habitantes e 88% são considerados brancos. Não existe lugar de preto ou branco, devemos estar misturados. Inclusive, reforço isso para todas as minorias. Chega de pregar qualquer tipo de preconceito. Vejo pessoas reclamarem abertamente de bandeiras de arco-íris nos países ou criticam índios. Parem e repensem com empatia, ou certamente o futuro será um local turvo para todos. E para a tristeza, o Chile apresenta casos de racismo também. Número 2. Austrália. Zero surpresa para mim. O país começou como colônia britânica, um dos países que apresentaram uma imigração seletiva no passado, aceitando apenas europeus como imigrantes. Parece ter mudado sua postura, mas ainda é muito branco. Então aqui estão os números.
São 26 milhões de australianos e 92% são brancos. Confesso que não gostaria de sofrer qualquer tipo de crítica nesse vídeo, mas se houver, aceitarei de bom grado. Número 1, Argentina. Tá aí a surpresa, eu não sabia. São aproximadamente 47 milhões de argentinos e 97% são considerados brancos. Nesse momento, cito um caso vergonhoso presenciado em estádio de futebol, em jogos contra times brasileiros. Argentinos imitando aquele animal. Sério, é inaceitável e revoltante. Não dá pra generalizar. E não há esforço para mudar pensamentos das massas, pois isso não gera voto nenhum. Então, para nós, nos resta sempre ter sabedoria e nunca se calar quando presenciarmos esse tipo de situação. Por favor, plantem uma árvore e nos vemos no próximo vídeo.